Olá, boa tarde. Meu nome é Verônica e eu vim falar para vocês sobre tráfico de órgãos. Antes de eu falar de tráfico de órgãos, eu preciso falar de tráfico de corpos. Tráfico de corpos vem antes do tráfico de órgãos. Ele representava uma escravidão com fins lucrativos. Ela escravizava por que motivo? O motivo era fins sexuais, fins de trabalho forçados e entre outros. Quando os povos eram derrotados em campos de batalha, acontecia que o vencedor ficava com aquela nação, aldeia, ficaria com aquele território e escravizaria o povo que nele morava. O surgimento do capitalismo trouxe consigo a alta demanda de trabalho, de matéria-prima, e com isso precisava de uma mão de obra mais barata, mais acessível. Isso também ajudou muito a incentivar o tráfico de pessoas. Ele vai buscar essa mão de obra muito mais no continente africano. No século XIX, pôde-se notar um aumento de tráfico de mulheres brancas europeias para fins sexuais. Só aí que a gente pôde ver o surgimento ou a tentativa de surgimento de leis que coibissem essa ação. Só quando a gente vê a mulher branca europeia, a gente sendo requisitada para um trabalho sexual, escravizada, a gente consegue ver que surgiu alguma coisa para impedir esse fato. Já quando era contra a mulher negra, a gente pode se notar que era uma coisa comum, que ninguém se importava, ninguém fazia nada. O transplante de órgãos nada mais é do que a substituição de um órgão deficiente por outro sadio. Entre eles, nós temos 3 modalidades de transplantes de órgãos. O autotransplante, remoção de um tecido ou órgão do nosso corpo, de certa parte, a gente remove ele e coloca ele em outra parte do nosso corpo. Um exemplo disso, nós temos a ponte de safena. Xenotransplante seria a forma de a gente tirar um tecido ou um órgão de um animal de uma espécie e colocar ele num animal de outra espécie. Um exemplo disso, a gente tirar um rim de um macaco e querer pôr ele num ser humano. Isso aconteceu já realmente em 1910 e foi feito pelo professor doutor Voronov. Já o allotransplante é a forma que nós usamos agora para fazer o transplante de órgãos. Essa forma a gente tira o órgão do ser humano e põe ele em outro ser humano. Ou seja, tirar o órgão de uma espécie e colocar na mesma espécie. O órgão humano não pode ser comercializado em hipótese alguma. Isso tira a nossa humanidade. No Brasil, a Lei 10.211, do capítulo 3, artigo 9, deixa bem claro que o órgão deve ser disponibilizado gratuitamente. Nesses gráficos, podemos notar que a doação de intervivos é maior do que a doação de pós-mortem, ou seja, doação de vivos para vivos. A escolha do transplante de órgãos é uma escolha entre vida ou morte. Ou seja, viver de uma maneira debilitada ou morrer. Podemos ver que há muitos dilemas, tanto entre os doadores, tanto entre quem vai receber o órgão em si. Alguns desses dilemas estão aqui. O motivo da doação é variado. Ele pode ser desde uma questão humanitária até mesmo para ajudar um familiar. Ou então pode ser para a retirada e venda de seus próprios órgãos. O valor de mercado de um órgão humano pode variar com seu lugar de origem. Se o lugar é um lugar mais pobre,
de uma maneira mais humilde, o órgão custará mais barato. E aqui no Brasil, ele pode custar até 5 mil reais. Por muitas vezes, o dinheiro recebido pela venda do órgão não dão nem para o custo do pós-operatório, deixando-os debilitados ou até mesmo levando-os à morte. Por muitas vezes, pessoas pobres mais humildes são sequestradas e têm seus órgãos roubados. Tem muitos casos que doadores naturais têm sua morte forjada para que seus órgãos possam ser removidos e colocados em outra pessoa. Outras vezes, o doador é drogado ou aliciado e levado para algum lugar e tem seus órgãos roubados, acordando no outro dia em uma banheira com gelo e assim tendo a sobrevida do seu órgão por algumas horas até o socorro chegar. O paciente só pode doar seus órgãos depois de morto se for declarada sua morte encefálica, o que só pode ser feito por um neurologista. A morte cerebral deve ser declarada por 2 médicos que não façam parte nem da equipe de extração, nem da equipe de doação. Esses 2 médicos, necessariamente um deles precisa ser neurologista. Como já falamos anteriormente, o valor recebido pelo órgão varia da onde você mora, se você vem de um lugar mais humilde ou não. O traficante de órgãos, normalmente, o preço que ele compra o seu órgão seria de 5 mil reais. Mas ele acaba lucrando com isso, pois é revendido esse órgão por praticamente 200 mil reais. O Protocolo de Palermo é um marco jurídico internacional. Ele tem como objetivo cuidar do tráfico de corpos, em especial mulheres e crianças. Ele foi elaborado em 2000. O Brasil só vem assinar o acordo em 2004. O Protocolo de Palermo deixa claro seus objetivos no artigo 2 e diz no artigo 3º o que ele considera sendo o tráfico de corpos. No Protocolo de Palermo também diz que os países têm que ser aliados, ou seja, para a gente conseguir coibir o tráfico de corpos, precisamos saber de onde o corpo saiu, aonde ele passou e para onde ele foi, e temos que coibir em algum desses lugares o tráfico do corpo. Outra coisa do Protocolo de Palermo que não ajuda muito é ele interferir muitas vezes na legislação de cada país, ou seja, isso acaba sendo um ponto negativo dele. Já a Declaração de Istambul, que chegou em 2008, podemos notar que ela dá uma ênfase maior aos órgãos, não só ao corpo, como o Protocolo de Palermo. Na Declaração de Istambul foram abordados 3 tópicos importantes: tráfico de órgãos, comércio de transplantes e turismo de transplante. No Brasil, o tráfico de órgãos se inicia na década de 70, no regime da ditadura militar. A Lei 4.280, de 63, foi a primeira lei que surgiu sobre transplantes de órgãos no Brasil. Em 1968, foram encontradas muitas lacunas nesta lei, então a substituíram pela Lei 5.479. Também a Lei 8.489, de 92, regulamentada pelo Decreto 879, de 93. A lei mais abrangente é a Lei 9.434, de 97. Ainda assim, esta lei não abordava nem a armazenagem nem o transporte do órgão. Com o surgimento da Lei 13.344, de 2016, esta parte passa a ser abordada. Para a alegria do traficante, aqui no Brasil, quem cobre o transplante do órgão é o SUS. Então, esse é um gasto a menos para ele. Sabendo que em 63 tínhamos leis que abrangiam o tráfico de órgãos, mas na década de 70 houve um aumento significativo nessa prática, só vamos encontrar o nosso caso 0, juridicamente falando, no ano de 2000.
com o caso Pavese. No ano 2000, o menino de 10 anos, Paulo Veronese Pavese, conhecido como Paulinho, cai do parapeito de uma piscina na cabine de guarda do seu prédio, numa altura de quase 10 metros. Isso acontece em Poços de Caldas. O menino urgentemente é atendido e levado para o hospital mais perto, que é o Pedro Sanches, um hospital pequeno, sem muitos recursos. Chegando no hospital, o menino, com muitas dores, é induzido a um coma. Falam que não tem recursos para o atendimento médico, transferindo o menino para a Santa Casa de Poços de Caldas. Já no dia seguinte, eles falam que o menino veio a falecer e que não tinha mais nada o que se fazer. Chegando lá, o médico estimula o pai a doar os órgãos do filho. O pai concorda com a opinião do médico e preenche todos os papéis de requisitos de doação de órgãos. Depois dos papéis todos preenchidos e dos órgãos já estarem sendo preparados para doação, o pai recebe uma cobrança de quase 12 mil reais. Segundo a cobrança, isso vem detalhado que seriam os procedimentos de remédios, da retirada dos órgãos e entre outros. Porém, nós sabemos que no Brasil, para esse procedimento, seria o Estado pagar todo esse processo. Os órgãos do menino foram parar em outro estado. Os órgãos que são retirados em Minas Gerais têm que ser doados para pessoas com órgãos debilitados de Minas Gerais. Eles não podem ser transferidos para outro estado. Uma coisa muito estranha aconteceu com outro órgão do garoto. Um órgão simplesmente sumiu. Ninguém sabe dizer aonde o órgão foi parar. Para vermos como o caso Pavese foi tão estranho, quando foi pressionado o administrador do hospital, ele resolve confessar tudo. E quando diz que vai denunciar o que aconteceu, é morto um dia antes. Para vermos o histórico já existente na Santa Casa, só no ano 2000 houveram 8 casos igual ao de Paulinho, aonde estavam envolvidos os mesmos médicos da operação de Paulinho. Em Minas Gerais, há uma central estadual de transplante de órgãos, conhecida como MG Transplantes. Os órgãos de Paulinho foram doados para MG Sul Transplantes, ou seja, seria uma central falsa de transplantes, não existente. Esta empresa era de Celso Frasson Scaff e de Cláudio Rogério Carneiro Fernandes, sendo Celso e Cláudio urologistas de todos os 8 transplantes que ocorreram no Hospital Santa Casa. No Hospital Pedro Sanches, o Paulinho supostamente foi vítima de um erro médico. O hospital era inadequado para o procedimento neurocirúrgico. A cirurgia em Paulinho foi feita por um médico não habilitado. Na Santa Casa, o exame para ver se ocorreu morte encefálica foi realizado com Paulinho sedado. E no documento, a morte do garoto não estava declarada. E o procedimento ainda foi ignorado, não havendo 2 médicos que não fariam parte da equipe, sendo um neurocirurgião. Além disso, a arma que matou o administrador do hospital, que confessaria tudo, sumiu da delegacia. Apesar de todas as evidências serem claras, a Associação de Médicos de Poços de Caldas ainda assim permitiu os médicos que procederam a esses exames continuarem fazendo essas práticas. O desembargador Flávio Batista foi acusado pelo pai de Paulinho de ter recebido 500 mil reais de suborno. O pai de Paulinho também afirma que o deputado Mosconi seria o chefe da máfia que faz esse processo, pois ele deixa o livre acesso da entrada desses médicos em todas as esferas. Apesar do caso Pavese acontecer em 2000, uma condenação de primeira instância só vai ocorrer em 2010. A justiça ainda permitiu que esses médicos trabalhassem em suas áreas de profissão, inclusive no SUS, que foi aonde o crime ocorreu. O motivo
E culpa da demora do julgamento do caso, e está até hoje sendo julgado, seria do desembargador Flávio Leite, pois ele sempre muda a tipificação do crime. Quando outros juízes pedem para ir para júri popular, o desembargador não arruma alguma outra desculpa. O Ministério Público de Poços de Caldas fez a Santa Casa pagar apenas R$400 mil de indenização para os familiares, o que é muito pouco, já que em apenas um órgão eles recebem R$200 mil. Em 2011, foi criada a CPI do tráfico de pessoas. Graças a isso, tivemos notícia do caso das 5 crianças desaparecidas no Rio Grande do Norte. Em 2012, na Câmara dos Deputados, foi instaurada a nova CPI de tráfico de pessoas. Eles queriam fazer a relação entre os desaparecimentos de pessoas com o tráfico de órgãos. Em 2016, o Senado cria a Lei 13.344, que endurece o regime e punições de transplantes de órgãos, que passa a ter pena de 4 a 8 anos. Em 2019, a Comissão de Relações Exteriores discutiu a criação da Corte Penal Latino-Americana. A atuação seria principalmente na repressão dos crimes de tráfico. Porém, tivemos retrocessos na legislação. Em 2019, o deputado Daniel Silva, do PSL, sugere os projetos de lei 727 e 729, aonde ele habilita os órgãos da vítima de crime para doação. Normalmente, o tráfico de órgãos tem uma questão muito social por trás, ou seja, as pessoas que vendem seus órgãos são pessoas que vêm de um lugar pobre, pessoas que não têm condições ou conhecimento, ou muitas vezes as pessoas que passam por necessidades. Outra coisa que atrapalha o combate do tráfico de órgãos seria a falta de leis eficazes, porque desde 63 estamos tentando criar leis de que funcionem. Muitas vezes, a criação da lei é dificultada por esbarrar na Constituição Federal. O corporativismo das associações médicas dificultam as leis também. Como vemos no caso Pavese, pode haver o envolvimento de policiais e delegados no tráfico de órgãos. Polícia e delegacia colaborando para esse crime acontecer. A falta de fiscalização nos hospitais para ver se o acompanhamento médico e o atestamento da morte encefálica está realmente sendo feito de maneira correta, está em falta. E quando resolvemos denunciar esse tipo de caso, nos deparamos com desembargadores e juízes corruptos. E como se não fosse pouco, ainda quando vamos recorrer a instâncias maiores, temos a influência de deputados corruptos. Esse trabalho foi feito para mostrar que não damos muita importância ao tráfico de órgãos. O caso Pavese foi só uma referência para vermos o que acontece diariamente com pessoas de todo o país ou de todo o mundo. Pessoas pobres que acabam sendo enganadas pelos sistemas e de mente fraca. Esse foi meu trabalho, eu espero que vocês tenham gostado. Eu também não era um assunto que me chamava muita atenção, mas depois de ver, ler, saber, eu acho que é um assunto de extrema importância. Todos deveriam saber o que ocorre no caso de transplantes de órgãos, o que ocorre nesse tráfico e como ele funciona. Meu nome é Verônica e obrigado.